Olá, estudantes, tudo bem? Hoje nós iremos partir de um ponto de encontro, né, nessa continuidade de nossas aulas remotas. E aqui, logo no início, tem uma pequena mensagem. Oi, nesse segundo encontro quero plantar outra semente no jardim da sua vida. Você aceita novamente? Ao longo de nossa trilha, quero convidar você a cuidar dessa semente durante todo o percurso que agora se inicia. Vou dar algumas dicas para que você colha bons frutos desta sementinha chamada conhecimento, dedicação, esforço, garra e cuidado. Serão essenciais nessa caminhada. Então, vamos embarcar nessa segunda viagem. Hashtag continuamos juntos. Apesar de toda essa situação pandêmica, né, vocês principalmente que estão na primeira etapa do ensino médio, tem bastante dificuldade de conhecer alguns termos filosóficos, principalmente até porque vocês não tiveram aula de filosofia de modo geral no ano passado, e normalmente no ensino fundamental 2 não há ensino de filosofia, normalmente, algumas escolas têm. Então, o que é que quer dizer essa semente? Plantar a semente significa aqui lançar, digamos assim, pequenas informações, pequenas fontes de conhecimento que possam nos ajudar a refletir sobre nossa atual realidade e aprofundar naquilo que nós buscamos entender, que é de fato a filosofia e seu olhar amplo diante de todas as camadas sociais, diante de todos os pontos de vista possíveis, para podermos chegar não a um consenso, mas sim podermos chegar a uma verdade, verdade dos fatos ou verdades das próprias argumentações, que muitas vezes algumas propriamente ditas são mais lógicas que outras. Mas a lógica nós iremos deixar para estudarmos mais à frente. Segundo ponto aqui, botando o pé na estrada, né? A filosofia, ela é mais que uma disciplina. Eu gosto de lembrar disso, tá? A filosofia não também se resume a uma ciência. Ela é mais que ciência, ela é propriamente uma sabedoria. A filosofia, antes de tudo, como diz o filósofo Immanuel Kant, é uma atitude. E essa atitude ela passa pelo crivo da razão, razão questionadora. Responda no seu diário de bordo. Diário de bordo aqui, pessoal, normalmente, para quem não conhece diário de bordo, as pessoas utilizam pequenos caderninhos, né, para contar, fazer gravuras sobre uma viagem que tenha feito. Nesse contexto aqui, nós estamos numa viagem de aula, né? Nós estamos percorrendo um caminho à distância, onde vocês de sua casa tentam aprender e nós, de nossos lares, professores, tentamos ensinar o melhor mediar o conhecimento, porque simplesmente sabemos que mais do que nunca, que dificilmente a gente vai transmitir o conhecimento, a gente vai estar mediando, auxiliando no conhecimento de vocês. Primeira pergunta aqui, você sabe o que é o pensamento mitológico, né? Isso é bem interessante. O pensamento mitológico, lembrem-se que mitológico vem de mito. Mito também não quer dizer equivalência à mentira. Mito, para quem tem um pouco de noção, vem de narração. Uma narração como uma narração fictícia, uma narração que tem como finalidade não o conteúdo do que se trata, mas o sentido da realidade que busca entender. Por exemplo, a mitologia na história da humanidade foi essencial para ajudar as pessoas a entenderem de modo narrativo, né, de modo fictício mesmo, as formas de conhecimento que até então não eram possíveis compreender cientificamente com mais clareza. A própria mitologia é utilizada para a aprendizagem das crianças, né, atualmente, quando a gente tem alguns contos, contos de fadas, né, fábulas, não quer dizer que aquilo ali seja o conteúdo de verdade, mas ela tem uma moral por trás daquilo ali, tem um sentido de valor, e isso é o que deve ser levado em conta, né? Bom, outra pergunta aqui, saberes populares, o que é isso? É interessante não confundir mitos, mitologia com saberes populares, porque os saberes populares são construídos ao longo do tempo e não requer necessariamente uma ligação direta com fábulas divinas, sobrenaturais, como se narrava desde então, desde o início.
a mitologia. Saberes populares são construídos empiricamente no dia a dia, onde pessoas, na sua maioria, às vezes até analfabetas, semi-analfabetas, compreendiam realidades na natureza ou no meio em que viviam ou que vivem, que tinham uma relação direta com a saúde, com o modo de ser, com os perigos da vida, né? O que gerou também muitas superstições. Porém, em outros casos, gerou também pesquisas científicas que tiveram um certo sentido, né? Então, saberes populares, apesar de não serem científicos e muito, muito mesmo carregados de superstições, eles são importantes e muitas vezes estão bem próximos da realidade que cada um, no seu ponto de vista, no seu olhar amplo, conhece, certo? Então, pesquisem sobre o que é de fato os saberes populares, né? Eu estou dando já aqui alguns pontos de caminhos para entender, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso e anotem no seu diário de bordo, ou seja, no seu caderno, no seu caderno. Terceira pergunta: já imaginou conversando, né, com os ou as colegas, dominando tudo isso? Imagine você dominar o que significa, né, pensamento mitológico e saberes populares. Você já se imaginou? Imagine só vocês pensando e falando, né, com bastante autoridade, né, com bastante precisão, distinguindo o que são pensamentos mitológicos dos saberes populares. Vocês já pensaram nisso? Então vocês vão colocar, né, sim, já pensei, e o que é que você tem como sentimento? É bom lembrar que quando vocês vão forem responder essas questões, vocês podem colocar lá no Google Class, na caixa de comentário, digitado, né, ou em foto, vocês tiram uma foto depois do caderno de vocês e mandam também lá no Google Class. E se preferirem, podem mandar também no meu privado, no WhatsApp, conforme está lá o número do telefone na caixa de informação do Google Class. Vamos lá. Lendo as paisagens da trilha, né? Eu quero que vocês observem a imagem e leiam o trecho abaixo, né? Vocês estão vendo aqui essa imagem? Temos aqui várias caixas de pensamentos, se assim a gente pode chamar essas caixinhas, de pensamentos e diálogos entre as pessoas, e as pessoas tentando se compreenderem entre si, né? Essa imagem está disponível aqui nesse site, vocês podem, né, depois acessar para aprofundar melhor, ou para ver com mais amplitude, né? E outro ponto interessante, abaixo nós temos um texto. O que é que diz aqui o texto? A linguagem, vamos acompanhar aqui, leiam comigo. A linguagem é natural ou é uma convenção social? Eu li de maneira incorreta, né? É uma pergunta. A linguagem é natural ou é uma convenção social, né? Essa pergunta foi feita durante séculos. Depois de muito refletir, chegou-se à conclusão de que, enquanto capacidade de expressão dos seres humanos, ela é natural, isto é, nascemos aparelhados física, anatômica, neurológica e cerebralmente para a palavra, né? As línguas, porém, são convencionais, surgem das condições históricas, geográficas, econômicas, políticas, são culturais. Vamos dar uma pausa aqui, até aqui, né? O que é que o texto está falando? A linguagem é natural ou uma convenção social? Durante muito tempo a gente observa na filosofia que alguns até diziam que as palavras tinham vida própria, né? Principalmente a visão de muitos filósofos pré-socráticos e outros filósofos clássicos, né? Eles acreditavam que as coisas pareciam estar diretamente ligadas ao nome delas, e o nome delas eram quase que mais reais que as próprias coisas, né? Imagine só isso, imagine só essa análise, como se fosse uma coisa tão natural que viesse pronta para a mente humana, ou seja, a mente humana simplesmente iria captar na realidade o conceito de cada coisa, de cada ponto do que se trata, de cada ideia, e essas ideias, até mesmo Platão vai dizer que a questão do mundo das ideias, existe um mundo onde existe lá infinitamente as ideias, e o mundo que nós vivemos aqui é apenas a cópia do que está de fato como real nesse mundo das ideias.
Então, é algo bem interessante, é como se as ideias, as palavras, os conceitos fossem tão reais a tal ponto do que nós buscamos compreender a realidade quando conhecemos de fato, né, a ideia daquilo que nós estamos observando. Né? Essa visão natural no sentido de natureza, certo? Natural no sentido de que é, é pronta e acabada também, né? Vamos lá. Tem um lado também na visão de natureza, mas principalmente no sentido que é pronto e acabado. Ou uma convenção social, ou seja, que não é algo pronto e acabado, que já está aí, mas sim uma relação social, através de uma relação social, se desenvolve a partir daquilo que essas relações sociais fazem com que possam, por exemplo, conceituar, né? A cor azul é azul porque é azul ou porque alguém determinou que o nome dela fosse azul. Nós iremos analisar que existe a realidade do pigmento que dá a tonalidade, mas também a nomenclatura, que é simplesmente uma convenção. Foi-se interessante dizer azul na nossa língua portuguesa, o blue no inglês, né? Enfim, o bleu no francês. De modo geral, nós iremos perceber que até tem algumas aproximações, mas nem sempre quer dizer que isso seja algo natural. Pelo contrário, é convenção social. Então, tem os dois lados, né? Tem as duas realidades. Então, é muito importante vocês entenderem claramente isso aqui. Continuamos aqui a partir do ponto onde paramos. Uma vez constituídas, as línguas passam a funcionar como algo natural, porque possui leis e princípios próprios. Olha só aqui. Lembre quando eu falei do natural, pronto e acabado. Quando algo é pronto e acabado, ele tem leis e princípios próprios, quase como se existissem por si mesmos, né? Então, a maneira como utilizamos a linguagem, a fala, né, parece que ela tem uma essência própria, mas não é bem assim, que independe dos sujeitos que falam. A linguagem nasce da necessidade. O ser humano passa para se abrigar e se proteger, se alimentar, cria palavras, forma inicialmente um vocabulário rudimentar que vai se tornando mais complexo até chegar a ser uma língua, certo? Isso aqui é bem interessante esse texto para a gente poder ter uma noção de como, né, o ser humano se utilizou da linguagem. E aqui ainda está muito mais preso à língua que a própria linguagem, que a linguagem é mais ampla. A linguagem pressupõe não só uma língua específica, mas gestos, né? Tanto é que há um toque, um olhar, um gesto com as mãos também é linguagem. Isso aqui ainda mais nos leva a pensar a linguagem como uma convenção social. Depois aqui nós temos um pedido, logo aqui abaixo, eu quero que você escute essa música, né, do grupo Titãs, Palavras, né, que está disponível aqui no YouTube, mas vocês às vezes têm até no celular de vocês, no smart de vocês, essa música, Palavras. Meditem nessa música a partir daquilo que nós acabamos de ler, né, diante desse trecho, cuja fonte é a Angélica Sátiro, né, e Ana Miriam, que são as que escreveram esse trecho, esse texto que nós acabamos de ler, certo? Texto 1 aqui, da questão mitológica, vamos lá. Esse texto 1, né, é um ponto de partida sobre o que é a questão mitológica, tá bom? Eu vou deixar também esse material que nós estamos utilizando aqui para fazer a leitura, lá também no Google Class. Caso vocês não consigam baixar, me procurem no privado, no WhatsApp, que eu envio para vocês. O que chamamos mitologia grega, grosso modo e essencialmente, trata-se de um conjunto de narrativas, né? Vamos lá? Trata-se de um conjunto de narrativas que falam de deuses e heróis, ou seja, de dois tipos de personagens que as cidades antigas cultuavam. Nesse sentido, a mitologia está próxima da religião, ao lado dos rituais, de que os mitos às vezes tratam de forma muito direta, ora justificando-os no detalhe dos procedimentos práticos, ora assinalando seus motivos e desenvolvendo seus significados ao lado de diversos símbolos plásticos que, ao atribuírem aos deuses uma forma figurada, encarnam sua presença no centro do mundo humano,
A mitologia constitui, para o pensamento religioso dos gregos, um dos modos de expressão essencial. Ou seja, na cultura antiga, né, a cultura, digamos assim, pré-científica, pré-filosófica, a mitologia era a força da verdade de uma sociedade. Através da mitologia, particularmente do oráculo, né, a gente precisa lembrar que o oráculo tinha uma função essencial não só para a religiosidade, quanto para a política e decisões de modo geral, que ocorria nas sociedades gregas, né, pré-filosóficas, pré-científicas. Seguindo aqui onde paramos, do reticências, a religião grega não é uma religião do livro, né? Os mitos são relatos aceitos, né, entendidos, sentidos como tais desde os nossos mais antigos documentos. Comportam assim sua origem uma dimensão do fictício, demonstrada pela evolução semântica do termo mitos, que acabou por designar em oposição ao que é de ordem do real, por um lado, e da demonstração argumentada por outro, o que é do domínio da ficção pura, ou seja, a fábula. Então, nós podemos perceber aqui, quando se diz que a religião grega não é uma religião do livro, ou seja, não é uma religião semelhante às semitas, né, e judaico-cristãs, que o centro do que gira em torno da doutrina é o livro, né, ou os livros sagrados. Não. Tanto é que a cultura do livro não era tão comum, lembrando que naquela época a maioria das pessoas eram analfabetas, né? E a tradição oral tinha muito mais ênfase que a tradição escrita. Então, os mitos eram compartilhados através da tradição oral e não escrita. Certo, pessoal? Eu vou, então, hoje concluir por aqui, nesse ponto. A partir disso, eu vou deixar, né, algumas orientações no Google Class para que vocês dê continuidade a essa leitura e, posteriormente, né, uma atividade irei passar. Para o momento, esta é a nossa aula dessa semana, tá certo? Qualquer dúvida, mais uma vez, pode me procurar no privado, certo? Basta me procurar no privado no WhatsApp e a gente busca tirar essas dúvidas. Até a próxima, se Deus permitir. Deus abençoe cada um de vocês.